Bom dia, extraordinário dia. Quero continuar falando dentro da passagem que falei ontem sobre a tempestade. E Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e passassem para outra banda. E Jesus ficou despedindo a multidão. O texto aqui nos mostra que Jesus deu uma ordem para que eles entrassem no barco, para que eles pudessem atravessar para o outro lado. Jesus diz: depois eu vou. E o fato dele estar ordenando quer dizer que não foi um pedido, não foi uma opção. Jesus mandou, em algumas traduções diz impeliu, obrigou-os a entrar no barco. Eles entram no barco, mas à quarta vigília da noite, uma tempestade os assola. Eu quero chamar a sua atenção para você entender isso aqui. Eles estavam no barco por ordem de Jesus. Eles estavam atravessando por ordem de Jesus. E mesmo assim, uma tempestade. Escuta uma coisa. Obedecer à ordem de Deus não nos isenta de viver tempestades e adversidades. Por muitas vezes eu me deparo com pessoas dizendo que o que estão fazendo, seja uma empresa, um relacionamento, um casamento, um cargo na igreja, um ministério, não veio de Deus, porque eles estão vivendo dificuldades. Entenda uma coisa nesta manhã de hoje. Estar no barco por ordem de Jesus não significa isenção de adversidades. A palavra é bem clara quando Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Existem pessoas que estão desistindo de viver o extraordinário de Deus na terra, simplesmente pelo fato de que encontraram uma dificuldade no meio do caminho. E aí imediatamente desistem daquela profissão, desistem daquele relacionamento, desistem daquele ministério e dizem assim: se fosse de Deus, estava dando tudo certo. A maior certeza de que é de Deus são os levantes e as tempestades. Eu espero que hoje você mude a sua visão e pare de desistir das coisas que você começou simplesmente pelo fato de que ela não saiu tão bem quanto você queria. Se fosse de Deus, todos os papéis já tinham dado certo. Se fosse de Deus, a minha equipe já teria dado certo. Se fosse de Deus, o meu casamento seria um mar de rosas. Queridos, quantos divórcios pautados na ideia de que não foi de Deus? Depois que se une, não tem-se a liberdade para separar. A palavra não nos apoia isso. Mas estão usando as adversidades para dizer que não era de Deus. Para hoje, com essa conversa, com esse mimimi, de desistir de tudo que você começa, simplesmente pelo fato de que uma hora ou outra apareceu uma adversidade. As coisas estão para nós para serem conquistadas. E conquista exige esforço. Lembra de Deus falando para Josué? Josué, eu te farei herdar esta terra. Eu farei este povo herdar essa terra através de ti, Josué. Glória! Promessa que era de Deus. Só que lá no versículo de número 9, Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu prometi, mas vai vir levante, vai vir adversidade, vai vir exército inimigo, vai vir luta, vai vir peleja, esforça-te. Nós precisamos aprender a tomar por esforço. Aquilo que vem de graça vai muito fácil. Por que a maioria dos herdeiros não conseguem manter as heranças? Porque às vezes, ou por parte das vezes, eles não se esforçaram e não derramaram suor para aquela herança. Então eles pegam tudo de uma vez e de repente tudo se vai de uma vez. Porque a maioria das pessoas que ganham em jogos e loterias e esse tipo de coisa ficam milionários numa noite e de repente já estão pobres de novo. Porque não tem esforço. É por isso que vai vir dificuldade para você. É por isso que vai vir situações para que exija de você esforço, para quando você chegar lá você saiba dar valor. Aqueles que recebem a fama da noite pro dia, como num ápice, num pequeno vídeo, ou quem sabe numa música que estoura,
Não consegue estabilizar e não consegue manter o grau da fama. Por quê? Porque não exigiu esforço. O Senhor te trouxe para o maná diário de hoje para dizer: para de usar as circunstâncias como se fosse a minha voz. Para de usar as adversidades e as tempestades como se fosse a minha voz. A certeza que você vai ter de quando Jesus te mandar é a certeza de que Ele estará contigo. Aí o Senhor diz para Josué: eu serei contigo onde quer que andares. Mas o Senhor não disse para Josué: não terás aflição, Josué. Entenda uma coisa. Se fosse se fosse com essa linguagem que nós usamos, se fosse de Deus, Daniel não teria parado na cova de leões. José não teria parado no fundo do poço. O reino de Ezequias então não seria de Deus, porque Senaqueribe apareceu na história para afrontar, humilhar e envergonhar Ezequias. Ah, mas se fosse de Deus, o mar vermelho não estaria na frente do povo de Israel então? Quantos exemplos nós temos na Bíblia? Se a igreja primitiva então fosse de Deus, Roma não teria perseguido, massacrado e martirizado a maioria, porque se fosse de Deus, estaria tudo certo. Viu? A certeza que é de Deus é que alcançamos os nossos objetivos, não que seremos blindados dos altos e baixos da caminhada. Levanta essa cabeça hoje e vai para a guerra. Vai para os teus sonhos. Vai para aquilo que você quer. Mostra para Deus o quanto você quer, mesmo diante das dificuldades. E o céu se moverá por você. E o Senhor trará pessoas, tirará pessoas, abrirá portas à medida do seu esforço. Faça um extraordinário dia.